Muito boa tarde a todas, muito boa tarde a todos. Com o quórum devidamente conferido, o quórum completo, declaro abertos os trabalhos desta 20ª reunião ordinária do Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo, reunião do dia 14 de junho de 2022. Reunião no formato híbrido, com a presença neste plenário da doutora Tatiana Vigiane Bicudo, doutor Antônio Calil, doutor Marco Antônio Ferreira Lima, doutor Pedro de Jesus Giuliotti, os demais membros do colegiado presentes na forma virtual. Inicio saudando o nosso corregedor-geral, doutor Motauri Choquete Souza, saúdo igualmente a nossa secretária, doutora Tatiana Vigiane Bicudo, em nome de quem peço vênia para cumprimentar todos os demais membros deste colegiado, inclusive nosso ilustre decano, doutor João Machado de Araújo Neto. Faço uma saudação especialíssima também aos nossos servidores que nos acompanham nesta sessão, mas também no dia a dia, aí, no trabalhoso e árduo dia a dia deste colegiado, deste Conselho Superior. E uma saudação àqueles que nos assistem aqui presencialmente, mas também pela plataforma virtual. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Primeiro item da nossa pauta é sempre a leitura, votação e assinatura da ata da reunião anterior, dispensada, evidentemente, como de praxe, a leitura, uma vez que esta ata foi enviada a todos os membros deste colegiado. Eu indago ao colegiado se há alguma observação na ata que lhes foi enviada. Não havendo nenhuma observação, então podemos considerar aprovada a ata da reunião da última terça-feira. Doutora Tatiana, temos, acho que um aviso, não é? Doutora Tatiana vai. É um aviso sobre o falecimento da senhora Branca Maria Negrini Matos, mãe do nosso colega Luiz Marcelo Negrini de Oliveira Matos, terceiro promotor de Taubaté, e os votos, então, de pesar pelo falecimento de sua genitora. Acho que podemos aprovar os votos de pesar, não é? Falecimento da mãe do doutor Luiz Marcelo Negrini, nosso colega da Promotoria de Justiça de Taubaté. Ultrapassada essa fase, só esse aviso, passamos então às comunicações dos ilustres membros deste colegiado. Hoje o primeiro a se manifestar é o doutor Saad Maslum. Por favor, doutor Saad. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Mário Sarrubo, sempre uma grande honra e satisfação. Cumprimento também Sua Excelência, doutor Motauri Choquete Souza, nosso digno corregedor-geral do Ministério Público, feliz em vê-lo recuperando-se bem. Feliz também em ver Sua Excelência, doutor João Machado de Araújo Neto, de volta também, recuperando-se bem. Cumprimento Sua Excelência, a doutora Tatiana Vigiane Bicudo, nossa secretária. Cumprimento também o doutor Jurandir Norberto Marsura, doutor Antônio Carlos da Ponte, doutor Bonilha, doutor Calil, doutor Marco Antônio Ferreira Lima, doutor Pedro de Jesus Giuliotti, e cumprimento igualmente os colaboradores do Ministério Público que permitem a realização desta sessão. Cumprimento igualmente a todos os que nos assistem presencialmente, virtualmente. Não tenho comunicações, apenas desejo a todos uma ótima reunião. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Saad. Na sequência, passo a palavra para o ilustre conselheiro, doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Na pessoa do excelentíssimo senhor Procurador-Geral, saúdo a todos os membros deste egrégio conselho. Também saúdo e desejo melhoras ao doutor João Machado, a doutor Motauri também. Fico feliz em vê-los aqui, fortes e atuantes. Saúdo os nossos colegas que nos assistem, os nossos funcionários. E também não tenho comunicações, só para desejar a todos uma boa tarde e uma feliz e boa gestão. Muito obrigado, doutor Giuliotti. Na sequência,
sessão, é isso aí, doutor Girotti, gestão, já estamos quase na metade do primeiro ano. Na sequência, passo a palavra para o ilustre conselheiro, doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Por favor, doutor Marco. Geral, diga-me, doutor Maltauri, nosso corregedor, a quem fico feliz e faço voto de pronta recuperação. Doutora Tatiana, nossa digna, acho que agora, doutora Tatiana, nossa digna secretária, nosso decano, doutor João Machado, a quem faço votos de rápida e pronta recuperação, em nome de quem peço para proceder à saudação dos demais conselheiros presentes virtualmente e presencialmente. Saudação a todos os nossos funcionários, servidores, uma saudação à presença aqui da doutora Paula Almeida, casada com o desembargador federal, doutor Plínio Almeida, prestou grandes trabalhos à magistratura do trabalho, e gostaria de fazer na verdade, 3 registros, procurador-geral. São um registro de ordem pública, de interesse público. A questão referente à aporofobia, que tem crescido, a discriminação e a indiferença em relação aos moradores de rua, até hoje com o anúncio de 2 mortes de pessoas a noite passada por frio. E a esses moradores de rua tem sido, por conta dessa aporofobia, tem sido dispensado um tratamento policial, quando nós sabemos que Vossa Excelência tem aqui cuidado para um tratamento conjunto e integração em relação a todas as promotorias. Uma questão também que me pareceu, que me prestou atenção, a prefeitura do município, com divergências em relação ao censo privado e a organizações não governamentais, e também uma preocupação com relação à licitação de casas modulares, com receio de que essas casas modulares possam vir a se transformar naqueles containers, como nós já tivemos em situações anteriores, mas com a certeza de que Vossa Excelência se encontra atento em relação a essas circunstâncias. E recentemente, senhor Procurador-Geral, embora talvez não seja de atribuição exclusiva de Vossa Excelência, mas talvez concorrente, recentemente eu passei em frente às dependências do Fórum da Barra Funda antes da abertura oficial. E a instituição que tem tanta preocupação com as vítimas, que tem tanta preocupação, tem demonstrado na gestão de Vossa Excelência uma preocupação em relação à vítima, me trouxe um certo espanto. As filas que estavam formadas do lado de fora, com chuva, com temperatura fria que nós estamos experimentando, e lembrando que ali nós temos vítimas, nós temos testemunhas, nós temos réus, nós temos pessoas da população que estão buscando por certidões ou por atendimentos até da Defensoria Pública, do próprio Ministério Público, e se não seria o caso de que esta circunstância fosse ou procurasse uma solução, porque nós estamos tratando daquela maneira, ainda que de forma indireta, até as nossas testemunhas, até as nossas vítimas e a população de forma geral. Eu gostaria de fazer essas comunicações, senhor Procurador-Geral, desejando a todos nós, como tem feito, uma profícua sessão, sempre pautada pelo respeito, sempre pautada por conta das divergências racionais e também desejando saúde a todos nós e agradecendo a presença de podemos estar aqui presentes, concretamente, se me permito assim dizer, e com renovação de votos, doutor Maltauri, doutor João Machado, que estejam o mais rápido possível próximos aqui conosco. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Marco Antônio. São questões sempre importantes, relevantes, que estão na pauta da instituição Ministério Público. Essa questão da fila na Barra Funda, ela é organizada pelo Judiciário, que não impede que o Ministério Público possa, e de fato devemos até, intervir de forma positiva. Como Vossa Excelência bem pontuou, testemunhas, vítimas, a população em si
população que se serve, que precisa do Poder Judiciário, tem que ser bem tratada. Não pode ficar numa fila aí ao léu, na chuva ou no frio e assim por diante. Nós vamos dar uma olhada, vamos procurar dialogar com o tribunal para que isso não aconteça mais. Agradeço as ponderações e os registros feitos por Vossa Excelência. Sequência, passa a palavra para o conselheiro doutor Antônio Carlos da Ponte. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria inicialmente de saudar todos os colegas que integram esse colegiado, que integram o Conselho Superior do Ministério Público. Quero também cumprimentar os nossos colaboradores, os colegas que acompanham a presente sessão, e quero também me irmanar no desejo de pronta recuperação dos eminentes colegas Montauri Ciochetti de Souza e João Machado de Araújo Neto. Eu não tenho nenhuma observação ou nenhuma intervenção a fazer, a não ser desejar uma boa reunião a todos os colegas. Obrigado. Na sequência, passo a palavra para o doutor Antônio Calil. Muito obrigado. Gostaria de cumprimentar todos que participam da presente reunião. Não tenho comunicações a fazer e desejo um bom trabalho a todos. Muito obrigado, doutor Calil. Na sequência, passa a palavra para o doutor Jurandir Norberto Marsura. Por favor, doutor Jurandir. Obrigado, senhor presidente. Saúdo Vossa Excelência, doutor Mário Sarrubo, nosso Procurador-Geral de Justiça. Cumprimento também Sua Excelência, doutor Montauri Ciochetti de Souza, nosso Corregedor-Geral, a quem faço votos de pronta recuperação. Extensivo ao doutor João Machado de Araújo Neto, nosso querido decano, a quem também cumprimento. Saúdo nossa querida secretária, doutora Tatiana Vigiane Bicudo, e cumprimento todos os demais conselheiros presentes, doutor Antônio Carlos da Ponte, doutor Saad Malum, doutor Marco Antônio Ferreira Lima, doutor José Carlos Mascari Bonilha, doutor Pedro de Jesus Giuliotti, doutor Antônio Calil Filho. Não tenho comunicações a fazer e desejo a todos uma boa reunião. Muito obrigado, doutor Jurandir Marsura. Na sequência, passo a palavra para o nosso ilustre decano, querido amigo, doutor João Machado de Araújo Neto, que volta a este colegiado nesta sessão. Muito bem-vindo de volta, doutor João Machado. Muito obrigado, excelentíssimo senhor Procurador-Geral, doutor Mário Luiz Sarrubo, excelentíssimo senhor Corregedor-Geral do Ministério Público, doutor Montauri Ciochetti de Souza, excelentíssima senhora secretária do Conselho Superior, doutora Tatiana Vigiane Bicudo, em nome de quem saúdo os demais integrantes do colegiado, inicialmente, e também aos demais membros da instituição que estejam participando da reunião, acompanhando a reunião, aos servidores, sempre importantes em suas intervenções e trabalhos nas nossas reuniões. Eu quero agradecer pelas palavras de atenção e preocupação dos colegas. Felizmente estou bem melhor e desejo especialmente também ao Dr. Montauri Ciochetti de Souza uma rápida e completa recuperação também. Era apenas essas as minhas palavras, desejando a todos uma boa reunião. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor João Machado. Na sequência, passo a palavra para a nossa querida amiga e ilustre secretária, doutora Tatiana. Por favor, doutora Tatiana. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, digníssimo senhor Corregedor, colegas, companheiros de colegiado, doutor Saad, doutor Giuliotti, doutor Marco Antônio, doutor Ponte, doutor Calil, doutor Jurandir, doutor João, saúdo a todos.
Saúdo aos nossos servidores que permitem os nossos serviços, o bom desempenho dos nossos serviços, aos colegas que nos assistem, ao colega Fábio, que acabou de adentrar nesse recinto para fazer sua apresentação, a doutora Paula, que nos assiste hoje. E eu tenho apenas uma comunicação. Eu tive a oportunidade, na quinta-feira, de conhecer o NAVE, que está sendo coordenado pela nossa colega Silvia Chaquian, e ela me apresentou os trabalhos que estão sendo ali iniciados, e é uma imensa satisfação ver que o Ministério Público, como bem disse o doutor Marco Antônio, tem se preocupado com as vítimas, né? E tendo a doutora Silvia à frente desse trabalho, eu tenho certeza do bom desempenho dele, porque a nossa colega Silvia foi uma das que ajudou a montar o GVID, sempre atenta às vítimas de violência doméstica, sempre atentas a quaisquer vítimas que aportassem naquele fórum. Então, a experiência dela e também a dedicação, eu tenho certeza que esse novo trabalho que ela desempenha será alvissareiro. Ela colocou que o Ministério Público está para fazer termo de convênio com a PUC e talvez com a Mackenzie na questão dos estagiários de psicologias. Serão muito bem-vindos para o atendimento das vítimas, né? Foi uma enorme satisfação esse conhecimento. Parabenizo a doutora por esse trabalho e é apenas essa comunicação. Desejo a todos uma boa reunião. Muito obrigado, doutora Tatiana. O seu registro é muito importante. O NAVE é um projeto institucional importante, atendimento às vítimas de crimes violentos, capitaneado por uma ilustre colega, a doutora Silvia Chaquian. Está dando um problema. Oi? Posso falar? Agora. Agradecendo o registro da doutora Ana. De fato, o NAVE, como dizíamos, é um projeto da instituição Ministério Público, um projeto importante, atendimento, acolhimento das vítimas de crimes violentos e hoje capitaneado pela nossa colega doutora Silvia Chaquian, uma colega com uma tradição de dedicação à causa das vítimas da violência doméstica e familiar contra a mulher e que vem fazendo um trabalho realmente excepcional. Estamos fechando convênio com universidades, Pontifícia Universidade Católica, Mackenzie, posteriormente também com a Universidade de São Paulo, para que psicólogos, assistentes sociais possam nos dar ainda mais suporte e estruturar melhor esse trabalho, que é de fundamental importância. Abraçarmos as vítimas de crimes violentos, o Ministério Público acolher essas vítimas é, de fato, um trabalho fundamental e que consagra a nossa instituição como verdadeira fiadora dos direitos da população brasileira. Muito bom, doutora Tatiana, o seu registro. Lembrar do NAVE é sempre importante, um trabalho que nos dá muito orgulho da instituição Ministério Público. Na sequência, passo a palavra ao doutor José Carlos Mascari Bonito. Senhor presidente, colegas deste colegiado, servidoras, servidores, colaboradores e a todos que nos acompanham presencial ou virtualmente, eu desejo uma boa tarde e uma ótima sessão. Quero aqui apresentar, em especial, os meus votos de plena e breve recuperação aos estimados colegas e amigos, doutores João Machado e Motauri. Eu não tenho, nesta oportunidade, nenhuma outra comunicação a fazer. Agradeço pelo uso da palavra. Na sequência, passo a palavra para o nosso ilustre corregedor-geral, doutor Motauri Choquete Souza, que também retorna a esse colegiado. Esperamos no pleno gozo da sua saúde já devidamente recuperado. Doutor Motauri, com a palavra. Senhor Procurador-Geral, doutor Mário Sarrubo, senhora doutora Tatiana Vigiane Bicuda, nossa secretária, prezadíssimos amigos, doutor João Machado, doutor Jurandir, doutor Saad, doutor Ponte, doutor Marco Antônio, doutor Bonilha, doutor Giuliotti,
Em primeiro lugar, eu não poderia deixar aqui de externar os meus agradecimentos, né, por todo o carinho recebido por parte de todos os colegas, que, né, nós somos uma irmandade, essa que é a verdade, né? E nesse sentido, assim, o abraço de todos os colegas é algo muito gratificante para a gente, né? Eu estou quase que integralmente recuperado, eu só não estou presencialmente na sessão, muito embora esteja no prédio do Ministério Público, até para um excesso de resguardo dos colegas, né? Tenho evitado ambientes com um número maior de pessoas por esse resguardo, né? Mas, felizmente, já consegui superar, assim como o nosso querido doutor João também já está ali, né, doutor João, em plena carga, né? É uma alegria, um alento poder estar aqui no convívio de vossas excelências. Cumprimento também, né, os nossos servidores, nossas servidoras, a todos aqueles que nos assistem, e apenas o registro, senhor presidente, caros colegas, né, de que na semana que vem eu não estarei na sessão, nós teremos correções concomitantes nas promotorias de Casa Branca e de São José do Rio Pardo, né, e a corregedoria, então, será muito melhor representada aqui pela querida doutora Liliana Mercadante Mortari. Apenas esse registro, desejando, obviamente, um excelente desenvolvimento dos nossos trabalhos, né? Temos aí o doutor Fábio Bechara, querido e amigo também, eminente promotor de justiça, né? A quem teremos aqui a alegria de ouvir em breve. São essas apenas as considerações e um forte abraço a todos os amigos. Muito obrigado, doutor Motauri, bem-vindo de volta, uma rápida e pronta recuperação, é o que todos nós desejamos, de fato, já consagrada essa recuperação. Muito bom. E desde já também desejamos uma ótima viagem e uma boa correição, né, aí pelo interior do estado de São Paulo, trabalho este que é de fundamental importância para o fortalecimento da nossa instituição, o nosso Ministério Público de São Paulo. Vencida a etapa das comunicações, a presidente. Pois não, doutor Saad? Sim, antes de passar para a próxima fase, eu só gostaria de aderir à manifestação da doutora Tatiana Bicudo e de Vossa Excelência em relação à doutora Silvia Chaquian, aos elogios que foram feitos. De fato, uma brilhante promotora de justiça, conhecemos o trabalho dela, uma promotora bastante dedicada, que realmente dá muito orgulho ao Ministério Público e a todos os integrantes da carreira. É apenas esse registro que eu gostaria de fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Saad. Os registros aí devidamente anotados. Seguimos, então, para a sessão administrativa, item número 1 da pauta. É o protocolado 63704/22, apresentação oral pelo doutor Fábio Ramazzini Bechara, que é o 5º promotor de justiça do patrimônio público e social da capital, das atividades realizadas em curso no exterior em razão de afastamento autorizado por este Conselho Superior. O relator é o doutor João Machado de Araújo Neto. Indago ao doutor João Machado se tem alguma consideração inicial a fazer ou se prefere que façamos, num primeiro momento, a oitiva do doutor Fábio e, na sequência, passo a palavra a Vossa Excelência. Pode ser, doutor João? Pode, com certeza. Perfeito. Então, doutor João, convido, então, o doutor Fábio Bechara, até porque temos a sessão virtual, então convido para que possa falar aí no nosso parlatório, no microfone, para que os nossos conselheiros que estão aí no virtual e também os nossos colegas e demais que nos assistem possam acompanhar a sua apresentação. Muito bem-vindo, doutor Fábio Ramazzini Bechara. O senhor está com a palavra. Sua Excelência, senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Mário Luiz Sarrubo, senhores conselheiros, doutora Tatiana Bicudo, doutor Antônio Calil, doutor Marco Antônio Ferreira Lima, doutor Pedro Giuliotti, doutor Antônio Carlos da Ponte, excelentíssimo senhor Corregedor-Geral Motauri Chioquete de Souza, doutor Marsura, doutor João Machado, querido amigo doutor Bonilha, não sei se me esqueci de alguém, enfim, peço desculpas, mas na pessoa de todos os senhores, gostaria de, em primeiro lugar, não só saudá-los, mas registrar a minha profunda gratidão pelo voto de confiança e pela oportunidade de acolher o pleito de afastamento formalizado no final de março, que me permitiu participar de um processo de treinamento promovido pela
pela Universidade Nacional de Defesa dos Estados Unidos, ligado ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América, sobre combate a redes de ameaça global. Queria, em primeiro lugar, contextualizar um pouco esse treinamento, destacando a participação de 40 profissionais de 11 países diferentes da América Latina, após processo seletivo iniciado no ano de 2021, em novembro de 2021, o resultado proclamado no final de março de 2022. A finalidade, a proposta do curso não era pura e simplesmente transmissão de conhecimentos teóricos, mas sim uma imersão sobre temas que afetam as democracias na América Latina em tempos atuais, notadamente não só na perspectiva de problemas comuns como corrupção, como mineração ilegal de ouro na Amazônia, não só brasileira, mas Amazônia peruana, colombiana, mas também a atuação de presença de atores externos nos processos eleitorais da América Latina, como China, Rússia e Irã, e também, sem prejuízo, discussões bastante atualizadas do ponto de vista dos desafios que o ambiente cibernético hoje representa, do ponto de vista da capacidade dos Estados de responder, monitorar de forma efetiva, dada a absoluta desjurisdicionalidade que esses ambientes hoje se caracterizam, os desafios que isso trazem do ponto de vista do ponto de vista regulatório, mas principalmente do ponto de vista da capacidade de governança entre os Estados no capítulo da cooperação. Toda a interação ela foi conduzida por profissionais não só americanos, mas de diversos países do mundo, em que profissionais com larga experiência nesses temas centrais, que permitiram não só interação, mas principalmente um nível de troca de experiências e conhecimento, de modo a fazer com que cada um de nós pudesse, em momentos muito próprios e reservados durante a execução do curso, trabalhar em cima de propostas de políticas públicas. Toda a metodologia do curso ela se baseou nessas interações, em organizações e também na organização, em 3 grandes grupos, mediados também por especialistas bastante sênior nessa condução, e a avaliação final foi feita em cima de uma apresentação que cada um de nós teve que preparar a partir de uma dessas redes de ameaça, buscando aprimorar as políticas dos nossos países. No meu caso, especificamente, eu trabalhei em cima de uma proposta de aperfeiçoamento da regulação brasileira no que se refere ao uso da inteligência financeira para o monitoramento das atividades de mineração ilegal, de ouro em particular, na Amazônia brasileira, tamanha a informalidade e basicamente justificando o fato de que a mineração ilegal de ouro hoje no Brasil ela representa, depois da droga, o segundo maior mercado lucrativo ilícito, e que goza de um nível de dificuldade, de rastreabilidade de toda a cadeia de monitoramento, de verificação, de conformidade desse comércio bastante complexa, e que o país ainda tem um grande desafio no processo de construção e implementação de políticas que possam responder de forma mais assertiva para o problema. Ao final, eu propus, na realidade, 3 grandes recomendações, visando fortalecer a governança do regime de inteligência financeira no país, por meio de novas providências no campo regulatório, mas principalmente da coordenação interinstitucional, a permitir maior agilidade, não só no plano interno, no monitoramento desse segmento em particular, mas visando aumentar o nível e a qualidade da comunicação que é feita pelos setores obrigados, previsto na Lei de Lavagem de Dinheiro, e nesse segmento desproporcional em relação aos outros segmentos, como o setor financeiro em particular, para citar esse como exemplo, ficar somente nesse exemplo. Tomo a liberdade depois de compartilhar esse policy paper
que foi entregue semana passada, que era o prazo limite, com esse conselho. Da mesma forma, quando fiz o relatório, encaminhei o relatório para este conselho, compartilhando todos os materiais que foram disponibilizados durante todo esse treinamento, como apresentações, artigos e reports que foram submetidos às nossas análises prévias, exatamente para socializar esse conhecimento com toda a classe, com todos os promotores e procuradores aqui do Ministério Público de São Paulo. Mas eu queria aproveitar essa oportunidade, de novo, agradecendo o espaço que Vossas Excelências estão me abrindo, né, para fazer aqui algumas reflexões, principalmente com o cuidado de verificar em que medida ou em que contexto a gente se insere dentro de tudo isso, não é? Talvez vale destacar definitivamente que uma decisão do ano passado do governo americano, decreto do presidente americano, inseriu o primeiro comando da capital dentro do que eles denominam de blacklist do Departamento do Tesouro americano, de uma unidade denominada OFAC. OFAC é uma unidade do governo americano que monitora organizações criminosas e organizações terroristas em todo o mundo, e ganhou destaque agora recentemente no congelamento de bens dos oligarcas russos, por força da capacidade que eles possuem de tomar medidas administrativas de indisponibilidade de bens, invertendo inclusive o próprio ônus da prova em relação à prova da origem, né? Demonstração da origem do patrimônio. Vale destacar que isso traz implicações extremamente relevantes, porque coloca o PCC num patamar similar ao que acontece com a ELN na Colômbia, com o FARC e com o Cartel do Golfo, sem falar dos cartéis mexicanos, e da mesma forma no que se refere às ameaças de atores externos, como já mencionado, como Rússia, China e Irã. Eu diria que isso, para nós, abre uma janela de oportunidade extremamente interessante. Eu diria que nós convivemos, todos nós aqui, todos com uma longa trajetória na carreira, sempre convivemos com aquela máxima do follow the money, que o desafio é cortar o fluxo financeiro. Todo mundo sabe aqui muito bem que o desafio de cortar fluxo financeiro não é uma virada de chave, não é? Qualquer investigação é extremamente complexa, demorada, e nesses casos em particular o tempo significa muito. Sem falar do grande desafio que o sistema de justiça brasileiro representa do ponto de vista da duração do processo, o que invariavelmente traz grandes problemas de manutenção, inclusive de providências de natureza cautelar. Por que essa decisão do governo americano para nós abre uma janela a ser testada, né? Definitivamente a ser testada? Primeiro porque as pessoas físicas e jurídicas que eventualmente tenham conexão com essa organização hoje, elas passam a ser igualmente estar inseridas dentro dessa blacklist, e o sistema financeiro brasileiro, principalmente as instituições financeiras que operam nos Estados Unidos, são obrigadas as instituições financeiras a cumprir as determinações do governo americano, o que significa que essas pessoas físicas e jurídicas passam a ser igualmente monitoradas dentro do sistema financeiro. Em segundo lugar, se eventualmente as investigações que, porventura, se aprofundarem e identificarem conexões com a jurisdição americana, isso também permite que investigações sejam abertas nos Estados Unidos e, portanto, a legislação americana eventualmente aplicável, por exemplo, para fins de congelamento de bens, notadamente com o uso de um instrumento que nós não temos no Brasil, que é a civil forfeiture, que é a ação civil de extinção de domínio, de perda de bens, que existe no direito americano, que não existe no direito brasileiro. O Brasil ainda esbarra muito preconceito em relação a essas medidas, mas, uma vez essas decisões tomadas pela justiça de outro país, existe a possibilidade de que elas sejam executadas por meio dos MLATs, dos acordos de cooperação internacional, especificamente o acordo bilateral que o Brasil tem com os Estados Unidos desde 2001. Destaco ainda, dentro desse contexto, grande desafio, que sempre é o velho novo problema, né? O velho e sempre novo problema
que é o desafio da nossa capacidade de coordenação interinstitucional, não é? Isso ainda é, sempre foi, sempre será um grande desafio. Isso não tem, de novidade não tem nada, mas é evidente que quando a gente olha para trás, a gente definitivamente evoluiu muito, não é? Mas ainda sabemos o quanto que ainda precisamos aperfeiçoar a nossa capacidade de interlocução baseada nessa doutrina interagência, de modo a potencializar a nossa capacidade de resposta para esses problemas, pouco importando qual enquadramento que se vá fazer, seja no campo penal, ou no campo civil, ou mesmo no campo administrativo. Essa capacidade de mexer os peões, né, desse tabuleiro nos desafia profundamente, não é? E mexe profundamente e nos cria, talvez, acredito eu, uma grande oportunidade do ponto de vista de repensar os nossos modelos. E eu queria destacar, dentro disso, um aspecto importante que me parece oportuno, e recordo já de ter compartilhado essa percepção com alguns dos senhores em algumas ocasiões, que é o próprio conceito de promotoria de justiça atrelado ao modelo do judiciário de distribuição da atividade jurisdicional, vinculado às varas, que definitivamente para essas questões complexas é muito pouco responsivo e eu diria quase que frustrante em função da interdisciplinariedade e transversalidade que os diferentes recursos que devem ser utilizados para responder para esses problemas precisam ser simetricamente, sinergicamente utilizados de modo a ganhar mais agilidade e otimizar principalmente o esforço. Me recordo que quando o Dr. Fernando Grella era Procurador-Geral de Justiça, na sua primeira ou segunda gestão, não sei ao certo, mas levou uma preocupação ao órgão especial e defendendo, inclusive, um modelo que alguns podem qualificar como modelo de agência, de escritório, mas, enfim, fato é que aquilo que, de certa forma, hoje os grupos estão se transformando, né? O que é muito, muito esperançoso de modelo, não é? Os grupos estão se transformaram em grandes escritórios, que é uma aspiração importante a se refletir sobre em que medida isso pode igualmente se projetar para novos conceitos de promotoria, de novos modelos de promotoria. Eu trago essa ponderação aos senhores, é pura e simplesmente uma provocação, enfim, não tem nenhuma pretensão de absolutamente nada, mas mergulhado nesses últimos 15 dias, né, num nível de interação muito grande com colegas com diferentes trajetórias e diferentes órgãos de 11 países diferentes, fica muito evidente qual é a grande chave dessa história, né? É interessante destacar aqui, inclusive, algo que, no meu modo de ver, nós brasileiros, eu acho que sempre temos que buscar as experiências sempre bem-sucedidas. A gente sempre, historicamente, olhou para os Estados Unidos, olhou muito para a Itália, por força do que representou Mãos Limpas e os seus desdobramentos, mas eu queria chamar a atenção e dar um destaque para a Colômbia. A Colômbia é uma realidade muito próxima da gente, com características demográficas, econômicas e, igualmente, do ponto de vista da organização do sistema de justiça, muito parecido com a nossa, e com uma experiência recente no que se refere ao enfrentamento dos cartéis, muito bem sucedida também, a despeito dos outros desafios que ainda a Colômbia enfrenta no momento atual. Mas eu quero enfatizar isso porque, do ponto de vista metodológico, a Colômbia, principalmente a Procuradoria Fiscalia General da Colômbia, se viu diante do grande desafio de construir novos métodos para permitir ou fazer com que o judiciário colombiano compreendessem
qual é a efetiva realidade que cerca os cartéis colombianos. E nós ainda no Brasil, especificamente em São Paulo, ainda convivemos com muita gente que ainda duvida que o PCC existe. Eu não estou falando isso de uma forma nem um pouco, não estou querendo expor ninguém ou nenhuma instituição, mas o fato é que a gente ainda convive com esse tipo de olhar, não é? Isso cria para nós, a meu ver, mais do que às vezes imputar culpa, né? É a gente se enxergar também parte do problema e ver aonde a gente também pode, de alguma forma, melhorar. E volto a insistir, repensar nossos métodos, repensar nossas narrativas, pensar nossos modelos, acredito que está dentro desse pacote. Renovo aqui mais uma vez o meu agradecimento a todos os senhores, doutor Mário Sarrubo, doutora Tatiana, todos os senhores conselheiros. Gratidão é a única expressão para resumir o sentimento que eu tenho pelos senhores, pela confiança, pela oportunidade que me deram e que eu certamente vou tentar, no meu máximo, retribuir para a instituição, para além do compartilhamento já feito de materiais, etc., porque eu acho que isso é obrigação, não é algo além do que era fundamental, mas junto à escola, junto à administração superior, hoje com a oportunidade dada pelo Procurador-Geral de voltar ao GAECO de São Paulo, de poder contribuir aqui com o GAECO de São Paulo. Quero dizer para vocês que 26 anos de carreira, a minha motivação está lá em cima, não é? Muita gana para poder usar a experiência agora, né? Usar a experiência em prol do grupo, dos colegas que estão juntos, de somar força, não é? E tentar, de alguma forma, também dividir um pouco dessa visão, né? De contaminar um pouco as pessoas com esse olhar, tentando o tempo inteiro se duvidar, né? A gente acho que nunca pode perder a capacidade de se duvidar, né? Acho que o dia que a gente perde a capacidade de se duvidar, tem alguma coisa errada nessa história. Eu fico à disposição dos senhores e, mais uma vez, muito obrigado de coração pelo voto de confiança que cada um dos senhores me deu. Obrigado. Muito obrigado, doutor Fábio Bechara. A gratidão é da instituição Ministério Público, a experiência que Vossa Excelência nos traz, e tenho certeza, difundirá, seja no seu dia a dia, na atuação agora nos GAECos, seja na nossa escola superior e para a própria administração superior, é, sem sombra de dúvidas, algo de valor inestimável. Doutor Fábio Bechara, que tem uma trajetória aqui na instituição, sempre na vanguarda, sempre trabalhando em cima de novos projetos, uma vida acadêmica intensa, conjugando de forma muito interessante toda a experiência que tem no mundo acadêmico, também com a atividade fim no Ministério Público. E a sua fala traz aí alguns aspectos que são relevantíssimos para o nosso país hoje, como, por exemplo, mineração na Amazônia, que é um lugar hoje absolutamente abandonado, né? O governo federal incentivando garimpo ilegal, mineração ilegal, praticamente desestruturando todo o sistema de proteção da Amazônia, e estamos vivenciando nesse momento, inclusive, duas personalidades estão desaparecidas e muito provavelmente em função dessa criminalidade organizada que atua naquele local, não é? Trouxe também a relevância da sua experiência também na questão das organizações criminosas, que é uma preocupação do Ministério Público já de algum tempo, a questão do dinheiro, da lavagem, o follow the money, como Vossa Excelência bem pontuou, isso é fundamental, o GAECO aqui, Vossa Excelência sabe, foi um dos artífices disso, trabalha sempre no combate à tríplice vertente das organizações criminosas, a lavagem, a corrupção e a atividade criminosa como um todo. Então, a sua experiência realmente é muito importante para o Ministério Público, para a sociedade paulista e para os brasileiros que vivem em São Paulo. E tenho certeza que no GAECO, o senhor iniciando os trabalhos agora, recentemente, voltando ao GAECO, diga-se,
eu tenho certeza que será um ganho extraordinário em termos de eficiência e de desestruturação da organização criminosa que atua no Brasil e, em especial, aqui no estado de São Paulo. E agora, todos nós já sabemos há algum tempo, ultrapassando as nossas fronteiras. Eu vou passar a palavra para os nossos ilustres conselheiros. Eu vou pedir perdão aos ilustres conselheiros, porque a tela aqui não me apresenta a ordem dos que pediram a palavra. Então, eu peço vênia para fazê-lo por antiguidade, aqui, dando a palavra primeiro para o doutor João Machado de Araújo Neto. Por favor, doutor João Machado. Sem som, doutor João Machado. Obrigado. Muito obrigado, professor geral. E eu estou com um erro. Não sei se é possível. Acho que agora parou. Tá? Eu vou apenas dizer algumas poucas palavras, dizendo que quando o doutor Fábio Ramazzini Bechara solicitou afastamento e autorização para participar de um curso no exterior, na verdade, houve, eu me recordo, um apoio explícito e importante de diversos colegas que o conheciam, e os predicados do Dr. Fábio já eram conhecidos. E hoje, ouvindo essa brilhante explanação detalhada, objetiva, verificamos o acerto dessa autorização para a participação em um evento tão importante. Ouvindo o Dr. Fábio, nós nos tomamos conhecimento e nos conscientizamos da atualidade, da importância de tudo que ele participou e que nos trouxe nesta data. Temos um assunto atualíssimo, não é? A questão da mineração de ouro, a questão da Amazônia, lamentavelmente, com fato recente, que foi lembrado pelo senhor procurador-geral, referente a um jornalista inglês, é um indigenista brasileiro, reflexo, com certeza, de atividades ilícitas e que trazem realmente perigo à sociedade. Mas eu queria apenas cumprimentar o Dr. Fábio pela explanação e que reflete o êxito de sua participação nesse evento. Quero cumprimentá-lo e, enfim, na certeza de que Sua Excelência irá contribuir e muito, imensamente, em nosso país, em nossa justiça, em nosso Ministério Público. Era apenas isso, senhor procurador. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor João Machado. Com a palavra, doutor Antônio Carlos da Ponte. Senhor presidente, eu fui o último, na verdade, a levantar a mão. Me precedem os doutores Bonilha, Saad. Então, se não houvesse problema, eu gostaria primeiro de ouvi-los, uma vez que eles... E o doutor Marco Antônio também, eles manifestaram interesse anteriormente. Sem nenhum problema, por favor. Como disse no início, eu não tenho a ordem aqui. Doutor Bonilha foi o primeiro, senhor presidente. Doutor Bonilha, por favor, então. Colegas, amigos, agradeço aí pela oportunidade, pela gentileza de me cometerem a palavra antes de a usarem. E eu quero apenas manifestar aqui a minha alegria ao ouvir a belíssima explanação que foi apresentada há instantes pelo colega e amigo Fábio Bechara, conhecido por todos nós como uma referência, um padrão de promotor de justiça que há muitos anos se dedica ao estudo e ao trabalho
para o enfrentamento dessas graves questões que vitimam a nossa sociedade. Portanto, eu quero cumprimentar, Dr. Fábio Bechara, Vossa Excelência, pela disposição em ter participado desse curso, por ter sorvido tantos conhecimentos e também por sua disposição, certamente, de replicar esse conhecimento acumulado, auferido, replicar com toda a nossa instituição. Quero cumprimentar também o relator, Dr. João Machado, pela sua posição adotada, e dizer também que ouço com alegria esse posicionamento que sustenta a hoje impertinência em algumas áreas de atuação da vinculação de promotorias a varas judiciais. Um mecanismo já, em algumas áreas, volto a dizer, obsoleto, ultrapassado e que reclama um aperfeiçoamento, reclama uma modificação. Não precisamos continuar adstritos à organização judiciária estabelecida pelo tribunal, que divide o Estado, as comarcas, as regiões por varas judiciais. O Ministério Público tem, sim, total condição, a exemplo do que já acontece com os grupos, de atuar de uma forma desvinculada a varas judiciais. No que diz respeito à organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital, hoje incluída na blacklist pelo governo americano, não custa lembrar aqui que a existência dessa organização foi por muitos anos negada pelas altas autoridades do Poder Executivo do Estado de São Paulo. Foi um grupo de promotores de justiça do combate ao crime organizado que desenhou, numa primeira ocasião, todo o organograma, toda a estrutura dessa organização. E eu me lembro muito bem, estava na diretoria-geral, sob a batuta do então Procurador-Geral de Justiça, Márcio Fernando Elias Rosa. Foi nessa ocasião que alguns colegas, liderados especificamente por um que atuava no GAECO do oeste do estado, que apresentou a toda a sociedade a existência concreta, o seu organograma e, eventualmente, se não estou enganado, até o seu fluxograma. Foi, portanto, aqui no Ministério Público do Estado de São Paulo que houve quem tivesse a coragem de falar a verdade do que acontecia, muito embora a existência do PCC tivesse sido negada, volto a dizer, durante anos a fio, por governadores do Estado de São Paulo e alguns que ocuparam a Secretaria da Segurança Pública. É de se louvar a iniciativa desses valorosos e corajosos colegas, e hoje essa existência não me parece mais possa ser objeto de negativa, porque até incluída na blacklist pelo governo dos Estados Unidos. Governo esse que deu, como lembrado aqui pelo colega Fábio Bechara, inestimável colaboração para enfrentamento do narcotráfico na Colômbia. É bem verdade que a Colômbia exerceu um esforço sobrecomum para o enfrentamento dessa questão, porque estava refém dos cartéis. Mas foi mercê de uma colaboração inestimável do governo dos Estados Unidos que surgiu a possibilidade de se debelar parte desses cartéis, extraditar alguns desses chefes de quartéis para os Estados Unidos. Alguns foram mortos, outros foram aprisionados, alguns cumprem pena, inclusive em penitenciárias dos Estados Unidos. Portanto, a necessidade me parece inafastável de se estabelecer uma cooperação internacional, uma colaboração, e aqui com os Estados Unidos, evidentemente, e a questão do garimpo ilegal, hoje na região amazônica, colombiana, peruana e brasileira, é uma questão bastante delicada. Muito se fala sobre isso, muito se especula sobre isso. Eu não tenho notícias de que o governo federal estimule o garimpo ilegal na Amazônia. Eu não tenho essa informação, que foi dito aqui. Mas o fato é que é um tema bastante complexo
que exige um cuidado, uma mensuração nas afirmações, porque isso pode gerar uma consequência, uma responsabilidade indevida. E essa questão, evidentemente, por passar pelo sistema financeiro, traz interesse ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Eu, portanto, encerro aqui essa minha modesta intervenção, não sem antes, mais uma vez, cumprimentar o colega Fábio Ramazzini Bechara. Muito obrigado. Com a palavra, doutor Marco Antônio Ferreira Lima, por favor. Senhor presidente, renovando as saudações de praxe, pedir licença a Vossa Excelência para quebrar o protocolo e falar diretamente do Dr. Fábio Ramazzini Bechara, agradecer pelo tratamento que dispensou a minha filha enquanto sua orientanda no mestrado, com seu aprofundamento em Berkeley e em Coimbra, onde Vossa Excelência dedicou um carinho, uma atenção especial, e recentemente uma manifestação feita por Vossa Excelência diretamente a ela, e agradeço como pai, agradeço como profissional, agradeço como ser humano, a forma pela qual Vossa Excelência recepcionou, orientou e fez com que minha filha se tornasse hoje a titulação que tem, que supera até a minha. Agradeço a Vossa Excelência. Já conhecendo Vossa Excelência, com quem tive a honra de lecionar na Universidade Presbiteriana Mackenzie, da onde nosso digno procurador-geral também foi meu colega dos bancos, e agradecer a Vossa Excelência todos os esclarecimentos que trouxe, para mim alguns novos, embora tenha um grupo de pesquisa junto ao CNPq registrado, exatamente tratando do tema que trata a Vossa Excelência. Entretanto, quanto à tributação destes valores que são, entre aspas, lavados no exterior, e até a colocação em relação à blacklist, que Vossa Excelência mencionou. E pedindo destaque para o que Vossa Excelência aqui alegou, que foi relembrado pelo conselheiro Bonilha, lamentavelmente, há pouco nós ouvimos, nesse Estado, a afirmação, entre aspas, de que o PCC não existe, fecha aspas, como bem lembrado por Vossa Excelência e bem colocado pelo conselheiro Bonilha. E os estudos trazidos por Vossa Excelência, pediria até vênia, para que Vossa Excelência pudesse me passar algum material a respeito, e com a promessa e com o compromisso que Vossa Excelência também assumiu, no sentido de que compartilhe esses conhecimentos com a nossa escola, com os nossos colegas, principalmente com os GAECos, que Vossa Excelência retorna a compor. Agradeço, entendo como valiosas as questões trazidas por Vossa Excelência e peço licença ao digno Procurador-Geral mais uma vez para agradecê-lo. Muito obrigado. Com a palavra, doutor Saad Mazlum. Doutor Mazlum. Doutor Mazlum, acho que caiu, então vamos dar na sequência para o doutor Antônio Carlos da Ponte. Eu gostaria inicialmente de saudar o Dr. Fábio Ramazzini Bechara, cumprimentá-lo pela exposição feita, o que não me admira, não é? Em 2010, eu tive a grande honra e satisfação de participar da banca de doutorado do Dr. Fábio Ramazzini Bechara, na Universidade de São Paulo, que tratou do tema cooperação jurídica internacional em matéria penal. O orientador, Dr. Fábio Bechara, foi o nosso querido professor, o professor de todos nós, Antônio Scarance Fernandes, e essa banca também foi integrada pelos professores Antônio Magalhães Gomes Filho, José Raul Gavião de Almeida e Jean Paulo Poggi Ismânio. Naquela oportunidade, o Dr. Fábio já trazia a preocupação dele em relação à eficácia da prova produzida no exterior. Mas me parece que o ponto que é fundamental, que precisa ser registrado aqui, é que o trabalho e o curso feito pelo Dr. Bechara
ele nos convida, na verdade, a refletir um pouco a respeito da violação a bens jurídicos penais difusos ou coletivos. Essa é a questão fundamental. Hoje há ainda uma discussão muito grande se a proteção de bens jurídicos difusos deve ser feita por parte do direito penal, se é necessário ou não a incriminação da pessoa jurídica, ou se isso deve ser realizado pelo direito de intervenção ou pelo chamado direito administrativo sancionador. E essa é uma discussão que o Ministério Público ele precisa urgentemente tomar parte, não é? Essa questão envolvendo pessoa jurídica criminosa é algo muito importante de ser enfrentado, não é? Eu também desconheço que o governo federal incentive o garimpo ilegal, mas sei que nós tivemos recentemente um evento em Brumadinho, uma queda de barragem que matou 225 pessoas e que alguns corpos até agora ainda não foram encontrados. E uma das mineradoras envolvidas é uma mineradora que também participou de um evento semelhante no Suriname. E os efeitos também foram efeitos notadamente trágicos. Isso prova que alguns crimes ambientais, como sustenta, entre outros autores, o professor Juan Hernández Zubizarreta, que fala em arquitetura da impunidade, eles deveriam ser catalogados como crimes que atentam contra os direitos humanos. E seria necessário, sim, a mudança da própria competência do Tribunal Penal Internacional, passando não só a julgar esses crimes ambientais que atentam contra os direitos humanos, mas, sobretudo, permitindo a punição da pessoa jurídica criminosa. Então, esse é um ponto fundamental. Se nós queremos efetivamente combater corrupção, lavagem de dinheiro, alguns crimes que atentam contra interesses difusos e coletivos, nós temos que discutir seriamente essa questão envolvendo a pessoa jurídica criminosa. E esse estudo que o professor Fábio Bechara fez, ele também vem de encontro a essa preocupação, a necessidade da cooperação internacional e que o Ministério Público ele esteja à frente, ele esteja liderando esse debate. Mas me parece que a exposição do Dr. Fábio Bechara, ela nos convida também a refletir um pouco sobre a própria cooperação entre ministérios públicos. A criminalidade sem rosto, não poucas vezes, ela exige cooperação de ministérios públicos de países diferentes. Nós temos uma experiência muito interessante da Espanha, na Audiência Nacional, que é exatamente uma vara que cuida de crimes sem rosto, que não obedecem a fronteiras, aonde há intervenção de ministérios públicos, não só do Estado espanhol, que lá é a Fiscalia, que obedece a uma formação diferente do nosso Ministério Público, mas de outros países. Há compartilhamento de provas e há uma atuação regrada e definida com objetivos claros. Isso é muito importante. Acreditar que a criminalidade organizada obedece fronteiras, ou obedece o modelo de comarcas com o qual nós ainda hoje trabalhamos, é evidentemente uma interpretação que, sem dúvida alguma, é uma interpretação equivocada. E eu quero cumprimentar o Dr. Fábio Bechara também, em razão da sua exposição, quando ele fala da criminalidade organizada e se socorre de um exemplo que é muito próximo a todos nós, que é o da Colômbia, onde o cartel de Medellín e o cartel de Cali fizeram com que fosse necessária a criação dos chamados juízes sem rosto. E esses juízes sem rosto, leia-se também promotores sem rosto, porque todas as vezes que esses profissionais eram identificados como aqueles responsáveis pelo enfrentamento à criminalidade organizada, aos cartéis da Colômbia, eles eram sumariamente executados. Isso sem contar os ataques que recaíram sobre seus familiares. Então, nós temos um exemplo muito claro de criminalidade organizada com uma ramificação que se estende muito além do território correspondente ao país, e aqui me parece que esse seria um bom exemplo para ser observado. E o Ministério Público, naturalmente, ele teria que estar à frente dessa discussão. Então, me parece que são temas sensíveis os tratados pelo Dr. Fábio Bechara no seu relatório, não é? Esse curso, acredito que ele possa, sim, contribuir de forma absolutamente decisiva
na atuação do Ministério Público brasileiro, em especial do Ministério Público de São Paulo. Então, eu quero aqui cumprimentá-lo pela excelência da exposição e pelo comprometimento com essa causa, que é uma causa que atende diretamente ao interesse público. De vênia ao doutor Montauri, doutor Saad retornou, então, pela ordem, doutor Saad Maslum. Muito obrigado, senhor presidente. Todos me ouvem bem? Eu caí realmente, agora eu estou com o celular aqui. Vamos ver se a gente consegue. Estão me ouvindo bem, né? Eu quero parabenizar o doutor Fábio Bechara, parabéns pela brilhante exposição, que demonstra não apenas a sua dedicação a esse tema, na realização deste curso no exterior, mas O Saad está falhando. Está falhando, doutor Saad. Nós não estamos conseguindo de ouvir agora. Seu aproveitamento trazendo aqui para o conselho. Doutor Saad, falhou a sua manifestação aí. Eu vou... Nós não estamos conseguindo ouvir, doutor Saad. Eu vou passar a palavra para o doutor Montauri. Na sequência, se eu conseguir, nós gostaríamos muito de ouvi-lo. Seu aprendizado, toda a sua Acho que ele não nos ouve também, né? Seu conhecimento, e está trazendo também essas críticas que Vossa Excelência coloca. Eu fiquei bastante Acho que agora caiu de vez. Vou passar a palavra para o doutor Montaurício Oquete Souza, nosso corregedor-geral, por favor. Doutor Saad, pelo visto, caiu de vez mesmo. Eu gostaria, senhor presidente, novos colegas, de parabenizar, né, o doutor Fábio Ramazini Bechara, promotor de justiça de ponta, de escola, né, a par de suas virtudes acadêmicas, as quais vou deixar de lado agora, mas o seu viés de pesquisa, o seu viés de busca de novos conhecimentos enriquece sobremaneira a nossa instituição, né? É o tipo de conhecimento que vem em prol do engrandecimento não só pessoal de Sua Excelência, como da nossa instituição, né? E nesse sentido, né, o doutor Fábio falou uma coisa muito rica, muito bacana, que todos nós aqui nesse colegiado temos, né? Que o doutor Fábio tem 28 anos de carreira, né? E o coração pulsa Ministério Público, vibra Ministério Público cada vez mais, né? Por vezes, aí, quando nós nos deparamos com colegas com 15, 20 anos de carreira, que se dizem decepcionados com a instituição, que não veem perspectiva. Mas a perspectiva, nesses casos, não é, na verdade, por falha da instituição, mas é por uma falha de caráter próprio. São pessoas que se entregam às suas próprias limitações. Aqueles que efetivamente nutrem Ministério Público, vivem Ministério Público, como é o caso de Vossa Excelência, doutor Fábio, realmente tem esse coração pulsante, tem esse sangue nos olhos que faz com que a nossa carreira seja forte. Quem não a tem, a perdeu por covardia, porque nós que temos a instituição em nossos olhos, sabemos onde podemos ir. O doutor Fábio, com a sua disposição de fazer esse curso, de trazer esses conhecimentos aqui à nossa instituição, mais uma vez demonstra isso. E gostaria apenas de fazer uma segunda observação, senhor presidente, muito rapidamente, que diz respeito aqui, né, à necessidade de nós revermos a estrutura institucional, a estrutura de Ministério Público, o modelo de agência
que já foi citado, inclusive, pelo doutor Bonilha. O modelo de agência é um modelo a ser perseguido. Aqueles princípios do Dom Quixote não cabem mais dentro do Ministério Público. O princípio do promotor natural tem que ser repensado, o princípio da atuação individual do promotor tem que ser repensado. Se o promotor não aprender a trabalhar coletivamente, não aprender a trabalhar em grupos com conhecimentos multidisciplinares e uma atuação coesa, o Ministério Público não terá como enfrentar, né, grupamentos altamente fortes, especializados e organizados, como só ia acontecer na criminalidade atual, e o PCC é um dos grandes exemplos disso. Né? Parabenizo a todos os eminentes conselheiros que me antecederam pela riqueza, né, de suas propostas, de seus pensamentos aqui trazidos, e esses pensamentos desenvolvidos por suas excelências bem demonstram, né, como foi importante, é importante esse tipo de permissão que, eventualmente, o Conselho concede a colegas, né, para que possam colher esses conhecimentos, virem aqui, compartilhar esses conhecimentos conosco, para que possamos fomentar um debate, e um debate propositivo que possa levar o Ministério Público cada vez mais ao lugar que efetivamente lhe cabe, a um combate eficaz à criminalidade, notadamente à criminalidade organizada. Parabenizo mais uma vez o doutor Fábio, senhor presidente. São essas considerações que gostaria de fazer. Muito obrigado, doutor Botauri. Com a palavra, doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Para não estender demais essa sessão, até porque nós temos aqui advogados nos aguardando, eu faço minhas as palavras de todos os conselheiros que me antecederam aí com manifestações brilhantes, e parabenizo o doutor Bechara, sou admirador, sei da sua capacidade, conhecimento e motivação, e o senhor só engrandece o Ministério Público. Parabéns, doutor Bechara. Parabéns. Com a palavra, a doutora Tatiana Bicudo. Eu, como os demais, também parabenizo o doutor Bechara. Essa sua contagiante apresentação, como sempre, eu sempre tive honra de participar das suas apresentações no FOCOSP, agora aqui no Conselho. É realmente muito enriquecedor para a nossa carreira ter pessoas como vocês, e esse fato desse combate sistematizado e a criminalidade organizada é sempre muito importante. É uma satisfação ver a sua apresentação aqui e essa garra com que você desenvolve o seu pensamento, e também eu que lembro de você em Guarulhos, o quanto você amadureceu e no seu andar na sua profissão. Isso é muito bonito de ver. Eu sempre admirei a sua pessoa e agora ainda mais. E se Vossa Excelência permitir, eu gostaria de publicar um aviso possibilitando aos colegas que tivessem acesso a esse protocolado, que tem o seu pedido de afastamento e todo o material que Vossa Excelência trouxe ao Conselho. Então, a gente poderia fazer um aviso do Conselho disponibilizando essa sua experiência aos demais colegas e que, se quisessem trocar experiência com você, pudessem fazê-lo. Parabéns, doutor Fábio. Muito bem. Doutor Fábio. Doutor Calil, por favor, doutor Calil. Pedi a palavra, mas eu gostaria também de parabenizar o doutor Fábio Bechara, e principalmente, salvo engano, essa vinda dele foi para que ele justificasse o afastamento para a realização do curso. Então, nós temos que aprovar a justificativa, considerando plenamente realizados os fins para os quais ele se afastou fazendo o curso. Acho que isso aí, salvo engano, essa foi a proposta, né? Sem então, dúvida. Já voto pela aprovação da justificativa. É isso. Nós íamos fazer a votação agora, doutor Calil. Pois não, o senhor adiantar. Pois não? Doutor Sarrubo. Pois não. O senhor me permite? Claro, por favor. Gentileza. Eu só queria agradecer a gentileza das palavras extremamente generosas de todos vocês. Não tenho dúvida que a nossa instituição está no rumo mais do que certo. Estamos no caminho certo. Esse processo é um processo inacabado. Tem ponto de partida, mas não tem ponto de chegada. E eu não tenho a menor dúvida em afirmar que hoje o modelo desses grupos que foi se aperfeiçoando ao longo do tempo vai atingindo cada vez mais um ponto de excelência. Colegas brilhantes, idealistas, gerações diferentes. Eu diria que é contagiante a gente ter a oportunidade de viver esse clima que eu estou voltando a viver hoje junto com os grupos, não é?
Então, isso, eu diria que o nosso grande ativo da nossa instituição são as pessoas que fazem a história da instituição. Não adianta nada eu ter um patrocínio forte se o jogador não é bom, não é? O que dá dignidade para a instituição são as pessoas, e participar hoje de novo do grupo, e eu quero renovar aqui a confiança do Procurador-Geral em permitir voltar ao grupo da capital em particular, porque eu não tenho a menor dúvida de que é entusiasmante e viver esse novo ciclo de novo, com os mais jovens, com aqueles um pouco já numa metade de carreira, mas todos com o mesmo brilho no olho para fazer a diferença e tornar o nosso Ministério Público cada vez mais forte, vanguardista e liderar a tudo isso. Queria fazer de novo um registro muito especial de agradecimento à doutora Tatiana, doutor Motauri e à doutora Liliana Mortari, que foram incansáveis, porque essa minha aprovação ela chegou no final de março, que permitiu, e o doutor João Machado, que gentilmente, igualmente, me ouviu, para que esse pleito pudesse ser acolhido. Só consigo resumir tudo isso em gratidão. Obrigado e um excelente trabalho para os senhores. Uma boa tarde. Obrigado, doutor Fábio Bechara. Eu desconheço o doutor Fábio Bechara. Eu conheço o doutor Fábio Bechara desde que ele era estagiário do Ministério Público na 2ª Promotoria Criminal. Né? O doutor Fábio hoje integra o GAECO Capital, né? E para aqueles que nos assistem, o GAECO hoje estruturado, atuando na tríplice vertente no combate às organizações criminosas, trabalhando no combate à improbidade, portanto, na área civil administrativa, na lavagem de dinheiro e na atividade criminosa em si. Doutor Fábio é hoje, a gente brinca lá no GAECO Capital, a cabeça branca, que vem trazer experiência com a mesma energia da juventude para levarmos adiante esse trabalho do Ministério Público de São Paulo no combate ao crime organizado. Doutor João já encaminhou o seu voto favoravelmente à apresentação do doutor Fábio Bechara. Senhor presidente. Pois não, doutor Saad? Bastante Agora breve. sim, voltou. Pois é. Doutor Fábio, eu fui um dos, talvez o principal responsável por sua vinda aqui a este conselho. Então, o universo cuidou de me punir aqui, mas o senhor não vai escapar, não. Na verdade, não vai escapar do meu elogio, Fábio. Realmente nos dá bastante orgulho. Doutor Fábio já foi, mas o senhor pode falar que ficará gravado. Vai ficar gravado, ok. Então, não tem jeito mesmo. Realmente nos dá bastante orgulho saber que o doutor Fábio Bechara realizou esse curso com bastante aproveitamento. Isso é possível verificar não apenas pela exposição que ele fez, demonstrando toda a sua dedicação, o aproveitamento, as críticas que ele fez ao modelo brasileiro até de atuar, de combater a lavagem de dinheiro, o desvio de capitais, a recuperação de ativos e fazer essa sugestão de que o Brasil, os órgãos de repressão apenas que até então miram apenas o modelo italiano por conta da Operação Mãos Limpas, mas que também passe a olhar também para o modelo colombiano de repressão à criminalidade e à lavagem de dinheiro, a recuperação de ativos. Então, é muito importante. É um tema bastante específico esse que o Fábio realizou, esse curso, mas, obviamente, permite que se tenha uma visão ampla de como atuar e de como fazer o tal do follow the money, né, que é muito importante. Esse é o caminho, é o melhor caminho para que se possa combater a alta criminalidade, o desvio de recursos, sejam eles públicos ou não. Então, eu quero deixar aqui consignado os meus elogios, meus parabéns ao Fábio. Vou transmitir a ele pessoalmente depois, por telefone, vou convidá-lo a assistir também essa exposição que eu fiz também. Infelizmente, não pude fazer com a presença dele, mas fica aqui dado o recado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutor Saad. Maslu, então, por unanimidade, aprovada aí a manifestação, o voto do doutor João Machado e a manifestação do doutor Fábio Ramazini Bechara. A sequência, passo para o item número 2 da pauta, que é a abertura de manifestação de interesse em trânsito final, com a palavra a nossa secretária, a doutora Tatiana.
Agora, nós estamos abrindo as instâncias finais. Havíamos aberto somente aquelas 3, né, que tinham ficado algum tempo sem inscrição, e agora estamos abrindo todas as demais, alguns cargos de Jacaré da Capital e todas as demais para manifestação de interesse. Assim que for finalizada a manifestação de interesse com impugnação, abriremos também os cargos da capital, porque esses não precisam de manifestação de interesse, e poderão, então, ser abertos no mesmo tempo para que possamos fazer a movimentação conjunta. São esses cargos, eu posso passar para os senhores, se os senhores quiserem que eu leia, eu posso pegar aqui no e-mail, se não, passo aos senhores no texto do aviso, se me permitirem. Podemos avançar, não? Então, autorizada a abertura de manifestação de interesse em instância final. Item número 3 da pauta, processo C29, 127.686/2020, consulta formulada pelo Dr. Marcos da Silva Brandini, promotor de justiça de Ourinhos, relatoria da doutora Tatiana Vigiane Bicudo, que está com a palavra. Eu encaminhei o voto aos senhores, mas só de forma resumida, o doutor Marcos da Silva Brandini, ele é promotor de justiça da habitação e do urbanismo, lá da comarca de Ourinhos, e ele, apesar do disposto na súmula 11, que diz que esse colegiado não tem capacidade consultiva, tendo em vista que houve um voto do nosso, então, querido colega falecido, Antônio Carlos Neri, em sentido diverso, e ele vem nos consultar no seguinte sentido. À época, havia um inquérito civil para apurar a autorização de construção para empresas numa região que não era permitido pelo município de Ourinhos. Naquela época, a empresa Lacma Dermocosméticos Eireli ME ingressou um recurso contra essa instauração de inquérito civil, contra essa investigação, e foi concedida parcialmente providência ao recurso apenas com relação à empresa, permanecendo as investigações com relação à municipalidade. Agora, findas as investigações, o colega vai propor, entende que é o caso de propor ação civil pública contra o município que teria aprovado ato administrativo ilegal na concessão desses alvarás para empresas em região que não poderia haver construção de empresas. E ele questiona o Conselho nesse sentido, porque havendo a necessidade de um litisconsórcio passivo necessário, unitário entre ambos, ou seja, entre município e empresa, se ele não estaria se opondo a uma decisão pretérita do Conselho. No meu voto, na minha manifestação, porque é uma consulta, eu entendo que não há essa ofensa, tendo em vista que ele agora, com todas as provas coligidas, ele chegou à conclusão que há realmente uma ilegalidade por parte da municipalidade, e se o município concedeu ilegalmente esse alvará, essa empresa também construiu de forma ilegal, de forma que ela, tanto pela doutrina e jurisprudência, ela é litisconsórcio passiva necessária. E foi nesse sentido que eu me manifestei. Essa é a minha manifestação que coloco à discussão dos senhores. Em discussão, doutor Saad Maslum. Gostaria de parabenizar a doutora Tatiana pelo excelente voto, excelente manifestação, realmente perfeita, e consignar apenas que a realidade do procedimento investigatório hoje é diversa daquela enfrentada pelo conselheiro à época em que isso foi feito. Como foi bem lembrado, isso é importante consignar, outras investigações foram realizadas, novos fatos foram juntados ao procedimento, e isso, sem dúvida alguma, permite, nos termos do artigo 106 da Resolução 1342, enfim, nos termos da legislação, até surgindo fatos novos, permite-se a reabertura de uma nova análise da situação, e, nesse caso, sem dúvida alguma, como foi bem colocado pela eminente conselheira, é caso, sim, de se votar favoravelmente à pretensão do nobre promotor de justiça. Muito obrigado. Doutor Antônio Carlos da Ponte. Eu gostaria de manifestar também a respeito do voto da doutora Tatiana. Eu li o voto
de Sua Excelência, assim como li o voto também do nosso colega do saudoso Antônio Carlos Fernandes Neri. Na verdade, nós temos que tomar muito cuidado na fundamentação desse voto, não é? Mesmo porque essa matéria já foi trazida ao Conselho Superior na gestão anterior, e o Pleno, por votação unânime, ele entendeu por bem dar provimento ao recurso da empresa, determinando que o inquérito civil não tivesse prosseguimento em relação a ela, que tivesse prosseguimento único e tão somente em função do município. E é evidente que o Conselho Superior ele não tem o poder de rever decisões de gestões anteriores, ele não exerce o poder correcional. E aqui não há que se falar em eventual equívoco ou erro por parte do Conselho anterior. Me parece que a fundamentação aqui ela teria que ser no sentido de que surgiram fatos novos, e esses fatos novos é que permitem agora a propositura da ação em face não só do município, mas também em face da empresa. Essa preocupação ela não traduz excesso de preciosismo, muito pelo contrário. Ela se mostra, no meu sentir, necessária para que amanhã ou depois a empresa não venha questionar judicialmente essa matéria, dizendo que o Conselho Superior anteriormente determinou o arquivamento do inquérito civil em relação à empresa, que agora se vê absolutamente surpreendida no polo passivo de uma ação. Então, acho que é caso, sim, de conhecimento da consulta, é caso de deixar muito claro que o promotor ele pode, sim, ingressar com a ação, mas o fundamento que me parece primordial, aí na própria linha do que foi colocado pelo conselheiro Saad, é que teriam surgido provas novas, e essas provas novas é que justificariam a propositura agora da ação em face da empresa e em face do município, para que nós não venhamos a sofrer um dissabor de ver essa decisão questionada judicialmente e com sucesso, porque, eu repito, nós não temos o poder de rever decisões que foram adotadas anteriormente pelo próprio Conselho Superior do Ministério Público. Então, são essas as minhas considerações. Doutor Maurício Alquete Souza. Rapidamente, senhor presidente. Compacto com as preocupações exteriorizadas, né, quer pelo voto de Sua Excelência, ministra secretária, quer nas manifestações do Dr. Saad e do Dr. Ponte. Apenas um acréscimo, né, que eu gostaria de sugerir, não vou fazer voto escrito, né, até porque trata-se de uma consulta. A decisão anterior da Lavra, da relatoria de Sua Excelência, né, nosso saudoso Tom Neri, em verdade, ele cerceou, né, o procedimento das investigações em relação à conduta da empresa, mas não em relação aos fatos, né? Então, os fatos, e aqui agora voltados ao comportamento da municipalidade, continuaram a ser investigados. E no envolver dessa investigação relacionada à legalidade ou à ilegalidade de práticas do poder público, surgiu a conclusão de que as práticas eram abusivas ou ilegais na concessão dessas licenças. E esse é um fato novo, o surgimento nessa investigação da demonstração da ilegalidade dessas licenças. Mas, a par disso, o inquérito civil não prosseguiu investigando a empresa, mas sim investigando a conduta do poder público. Agora, a partir do momento em que se identifica que o poder público agiu mal, e essa parece ser a conclusão de nosso colega promotor de justiça, e que as licenças por ele concedidas devem ser anuladas via judicial, aí é óbvio, é um desdobramento lógico e necessário que essas anulações venham a atingir ou a afetar a esfera de interesse daquelas pessoas que obtiveram essas licenças de modo irregular. Então, há sim provas novas, há sim novos elementos, mas é importante também que se frise isso. A investigação não prosseguiu contra a empresa. A decisão anterior do Conselho foi respeitada. Não se está aqui revendo aquela decisão anterior. Ela foi respeitada. Agora, quanto às investigações relacionadas à concessão de licenças pela Prefeitura, chegou-se à conclusão de que elas foram ilegais. E, à luz dessa ilegalidade, é óbvio, os seus desdobramentos vão de alcançar não apenas o órgão que concede as licenças, como, por uma necessidade inevitável, aqueles que indevidamente receberam, né, esse licenciamento. É apenas nesse sentido, senhor presidente, senhora relatora, eminentes colegas. Doutora Tatiana, quer se manifestar?
Não, é nesse sentido que o doutor Motauri falou, mas eu acho que com o acréscimo que o doutor Ponte colocou. Poderemos fazer esse encaminhamento se os senhores entenderem conveniente. Podemos encaminhar dessa forma, colegas? Pois não, doutor Marco? Só gostaria de fazer 2 acréscimos. Pelo doutor Ponte, que me traz alguma preocupação aqui foi a expressão utilizada, trancamento. Porque trancamento, se partir pela ideia da ausência de justa causa, a ausência de justa causa superveniente me parece trazer algum tipo de conflito. Se eu estou reconhecendo que não existe justa causa naquele momento, talvez a expressão justa causa trouxermos ao campo do processo penal de maneira geral, a justa causa seria, aliás, como foi lembrado pelo professor Canuto Mendes de Almeida, seria uma 4ª condição de procedibilidade. Na ausência de uma condição de procedibilidade, qual seria o motivo para o trancamento e qual seria a justa causa apresentada? O interesse de agir, legitimidade, conveniência, oportunidade, adequação, impossibilidade jurídica do pedido? Nós teríamos essa questão a ser apresentada. Então, a minha dúvida aqui estaria na expressão trancamento e justa causa. O senhor deu o voto do doutor Nery? Vi aqui. A questão está na expressão. Certo. Trancamento. Ok. É porque acho que à época ele entendeu que não havia justa causa para permanecer em relação a essa empresa, mas para continuar em relação ao município. Seria, então, uma justa causa superveniente. E a justa causa superveniente seria em qual? E aqui, trazendo a lembrança do professor, parece que justa causa é algo que é um tema bastante controvertido, pelo menos na matéria processual penal, que ninguém consegue situar a justa causa. O professor Gustavo Badaró faz uma menção ainda que reflexa, mas aquilo que a Canuto Mendes de Almeida fazia referência como sendo uma 4ª condição de procedibilidade. E aqui o que me parece, qual seria esta, entre aspas, condição de procedibilidade que teria gerado a justa causa? Se seria dentro do interesse de agir, o binômio necessidade e adequação, acho que aí estaria correto, porque nós poderíamos falar em oportunidade. Agora, se for impossibilidade jurídica do pedido, legitimidade de parte, ou qualquer outra circunstância, ou qualquer outra condição, ou qualquer outro pressuposto, nós estaríamos aqui enfrentando um problema sério no sentido de que isso possa ser discutido judicialmente, e discutido judicialmente se perder todo esse trabalho aqui apresentado. Não sei qual seria a forma mais adequada de proceder a essa adaptação, como colocou Vossa Excelência, como pontuou o Dr. Carlos da Ponte e como trazido pelo Dr. Motauri, uma forma que esta justa causa e esse trancamento tivessem um equilíbrio, um tempero melhor para que nós não possamos transcender os limites do inquérito e ter uma discussão judicial aí bastante fervorosa em relação a isso. São só essas pontuações que eu queria fazer, a Vossa Excelência. Devida licença, senhor presidente. Seriam os fatos novos apurados. Está sem som. Eu não estou ouvindo. Doutor Marco, por favor, fala no microfone, porque... Pois não, a colocação trazida pelo Dr. Calil, no sentido de que seriam fatos novos, e que fatos novos não impediria, portanto, que nós reabríssemos o inquérito civil ou acrescentássemos aqui a empresa em questão em litisconsórcio, como foi aqui apresentado no voto de Sua Excelência, a digna secretária, doutora Tatiana. Mas eu entendo, e aqui modestamente afirmando, que não se trata do arquivamento diante da ausência de justa causa, mas ausência diante de fato novo que poderíamos falar, o fato superveniente que nós poderíamos falar em desarquivamento. Aqui o que me preocupa é a palavra justa causa. Não, mas ausência de justa causa. Mas esta é a preocupação. Ele usou esse termo, justa causa. Essa é a questão. Justa causa e a justa causa, a possibilidade de desarquivamento. Doutor Antônio Carlos da Ponte. Eu acredito que nós estejamos falando a mesma coisa, não é? Na verdade, me parece que o melhor encaminhamento, do modo como foi colocado aqui por vários outros colegas, seria no sentido de que a continuidade das investigações em relação ao município fez com que surgissem fatos novos, o que permitiram e que permitem, nesse momento, que a ação seja proposta em face do município e em face da empresa.
Seria um modo de prestigiar a decisão anterior do Conselho Superior do MP e, ao mesmo tempo, reconhecer, tal como ocorre quando há arquivamento do inquérito policial e depois surgem novas provas e esse inquérito é reaberto. Ou seja, surgiram fatos novos e esses fatos eles vão demandar, eles vão justificar a propositura da ação. Então, acredito que todos nós estejamos falando a mesma coisa. O que é importante apenas é que seja ressalvado que surgiram fatos novos, né? E que, graças a isso, é que está sendo retomada essa investigação e até mesmo os elementos que permitam a propositura da ação. Esse, no meu sentir, deveria ser o encaminhamento. Mas parece que o doutor Marcos, se me permite, ele está na dúvida se a exclusão da empresa pelo conselho anterior foi em decorrência da ausência de provas ou se foi por algum outro motivo. Mas aí o doutor Marco poderia esclarecer, já que ele leu o voto do doutor Tom Neri, qual foi o motivo pelo qual que Vossa Excelência, doutor Marco, entendeu, pela sua leitura, qual foi o motivo pelo qual ele excluiu a empresa? Qual foi o motivo, segundo o seu entendimento? Essa é a questão, doutor Saad. Não, mas... Não há. A menção é a menção em relação... Por favor, doutor Tatiana. Não, só queria acrescentar. Eu acho que à época, o doutor Neri, tendo em vista que a empresa ela tinha o alvará para construção, ela tinha o Conselho Municipal favorável, ele entendeu que, em relação à empresa, havia legalidade para a construção naquela área. Contudo, o colega continuou as investigações. E, conforme ele apurou, aquela área não era permitida, naquela área não havia permissão de construção. Daí a ilegalidade do ato da municipalidade. Então é fato novo. É isso que o senhor colocou, e o doutor Pontes e o doutor Motauri, eu acho que cabe, né, doutor Marco Antônio? Que seria o fato novo e que possibilitaria a ação. A única ressalva que eu trouxe, no sentido, eu trouxe para o aspecto processual penal, se eu tranco um inquérito policial pela ausência de justa causa, se eu tranco uma ação penal pela ausência de justa causa, eu posso reabrir? Eu posso instaurar um novo inquérito policial? Eu posso instaurar nova ação penal? Essa foi a minha única colocação. Se isso não se aplicaria também em relação ao inquérito civil. A questão aqui está, trancamento e justa causa. Se me permitem só, colegas, aqui a questão ela é nessa linha, é singela no seguinte aspecto, vejam bem, o inquérito civil, né, agora entendi a decisão do doutor Neri, o inquérito civil, ali, o recurso, ele foi provido porque nós temos uma presunção de legitimidade do ato administrativo. Havia uma presunção de legitimidade, de legalidade na concessão da licença. E por conta dessa presunção de legalidade, o Conselho, então, à época, entendeu por bem que não havia por que se investigar a empresa. Só que o Ministério Público continuou investigando se as licenças poderiam ser concedidas, ou seja, né, se havia legalidade ou não na concessão de licenças ambientais ou de licenças de construção naquela determinada área. E, nesse passo, surgiram provas novas, provas que vieram a desautorizar aquela presunção que levou o Conselho anterior a, então, dar provimento ao recurso. Ou seja, por conta do prosseguimento das investigações voltadas à conduta da Prefeitura e não daquela empresa, apurou-se que a Prefeitura concedeu irregularmente licenças. E, com isso, surgiu uma prova nova efetiva, qual seja a impossibilidade daquele licenciamento anterior. E essa prova nova levou à desconstituição da premissa, né, de que o ato administrativo anterior tinha, como todo ato administrativo, a seu favor a presunção de legitimidade. Né? Então, isso efetivamente é uma prova nova e isso efetivamente autoriza essa revisão, que não é, em verdade, de forma alguma, uma reforma da decisão anterior do Conselho ou uma revisão da decisão anterior. Nada disso. Aquela decisão foi pautada num fato objetivo, que era a presunção de legitimidade de um ato da administração. Só que, por conta de investigações relacionadas à municipalidade, apurou-se que as condutas de licenciamento foram irregulares. E isso é uma prova nova que desautoriza aquele elemento anterior e justifica a propositura da ação agora nos moldes aí, né, em que o doutor promotor de justiça pretende fazê-lo. Sim.
Obrigado, doutor Montauri. Acho que podemos aprovar o voto da doutora Tatiana com os acréscimos propostos pelo doutor Antônio Carlos da Ponte e doutor Montauri. É isso, Sim. né? Podemos avançar, então, item número 4 da pauta. Peço vênia para ler apenas os interessados, pedidos de autorização para residência fora da comarca, doutora Paula Augusta Mariano Marques, doutor Fábio Trincado, relatores com votos favoráveis, igualmente à Corregedoria Geral, de maneira que podemos aprovar, então, essas autorizações. Com isso, vencemos a primeira etapa desta sessão e eu peço vênia para deixá-los sob a presidência do Dr. João Machado de Araújo Neto, por conta de compromissos na Procuradoria-Geral de Justiça, desejando a todas e todos uma ótima segunda etapa dos trabalhos, igualmente desejando uma ótima segunda metade da semana, com o feriado, com muita saúde, com muita paz. Espero revê-los na próxima semana. Muito obrigado, boa tarde a todas e todos. Com a palavra, doutor João Machado. Doutor Montauri, né, como de praxe. Você nem esqueceu de mim, mas tudo bem. Ainda bem que se salvou no final. Eu também gostaria, senhor Procurador-Geral, de pedir licença para ausentar-me da sessão. Estou aqui no 10º andar, se alguém quiser vir aqui, conversar, tomar um café, fiquem absolutamente à vontade. Né? Só não quero fazer reunião com muita gente, mas em semana que vem estaremos de volta. Desejo a todos uma semana muito frutífera, uma sessão muito frutífera de trabalho, muita saúde, muita paz, né? E cada vez estejamos mais fortes. Um forte abraço a todos os amigos e amigas, né? Que tenhamos aí um excelente prosseguimento das sessões. Muito obrigado pela gentileza aí de me aguentarem aqui, pelos votos, né? De restabelecimento. Muito obrigado. Fiquem com Deus todos. Boa tarde a todos, boa tarde a todos. Boa tarde. Doutor João, o senhor está com o microfone desligado. Obrigado. Peço desculpas pela falha. Então, agradeço as palavras do doutor Procurador-Geral, doutor Corregedor-Geral. E antes de passarmos a darmos prosseguimento, eu indago se querem um intervalo de 10 minutos. Eu preciso de 10 minutos, doutor João. Pois não. Então, acredito que haja um consenso a respeito, não? De fazermos um intervalo, então, de 10 minutos e depois prosseguiremos, então, em outro link, não é verdade? Até mais. Correto. Até mais, então. Até mais.